Olá, tudo bem? Mais uma vez, congelando sua cozinha. Hoje eu vim falar com vocês sobre choque térmico. Betina, o que é esse tal de choque térmico, né? Porque assim, todo mundo fala que trabalha com alimentação, lógico, o que é o choque térmico? Como eu congelo comida há 20 anos, eu vim conversar com vocês hoje e explicar o que é o famoso choque térmico. Gente, o choque térmico, também chamado como branqueamento, que é mais usado nas casas, né? Eu falo assim, nos lares, o branqueamento, né? Porque a gente pode fazer um branqueamento numa quantidade pequena, né? E eu já vou explicar para vocês aonde pode se usar o branqueamento, tá? E como usá-lo, né? O que é o choque térmico? Gente, o choque térmico é o processo mais eficiente para a gente fazer com os alimentos depois de cozidos, depois de preparados, para baixar a temperatura, tá? De forma que ele esteja 160 graus quando saiu do forno, ou que seja na panela 120 graus, né? Eu tô falando um positivo, né? 160 graus bem quente. E tu trave essa temperatura e jogue lá para baixo, até 7 graus, rapidamente. Por isso que é o choque térmico, tá? Betina, por que é usado o choque térmico? Gente, as coisas mais importantes do choque térmico, ainda mais se tu vai congelar a comida em seguidamente, tá? É assim, mantém a textura do alimento, né? Porque a coisa mais importante. Trava a cocção. Como assim trava a cocção? Ele para de cozinhar, né? Ele mantém a cor dos legumes, por exemplo, né? Se tu vai congelar as massas, os risotos, né? A polenta ou nhoque, né? Ele vai estacionar a cocção de forma que quando tu for regenerar, ele esteja no ponto que é gostoso e eficiente para uma alimentação gostosa, tá? Então, assim, o choque térmico é muito importante, tá, gente? Não tem como não fazer um choque térmico e ter um congelamento eficiente e ter uma regeneração boa, tá? Então, o choque térmico é o primeiro processo para te congelares a comida, tá? Então, vamos lá. Branqueamento, o que é o branqueamento? Que é a mesma coisa que choque térmico, mas é uma palavra, assim, mais usada para os lares, na verdade, né? É quando tu pega, o branqueamento é muito usado nos legumes, inclusive. Como assim nos legumes, Betina? O mesmo tempo que tu pega o teu brócolis, que tu pega o espinafre, a abobrinha, né? Que tu coloca na água quente, tu faz uma imersão na água quente, tu coloca 2 minutos, né? Peneira da água quente, coloca na água gelada, esses mesmos 2 minutos. Peneira, congela. Por isso que é chamado de branqueamento. E fora que, para os legumes, que ele é muito usado, né? Ele deixa a textura incrível, né? E assim, sem tempero, porque tu não sabe para que tu vai usar o brócolis, ou a vagem, ou a abobrinha, ou a berinjela, né? Tu não sabe para que tu vai usar. Então, por isso que chama de branqueamento. Mas branqueamento, eu venho falar para vocês, que é um termo muito usado nas casas, nos lares, para as cozinheiras. Nas empresas, gente, existe uma máquina que se chama ultracongelador, né? Ultracongelador. E ele tem dentro dele um processo que chama resfriamento, tá? Agora eu tô falando com vocês, empresas de alimentação, quiosques, restaurantes, padarias e todas essas empresas que porventura têm que congelar alimentos, até por uma questão de não desperdiçar, para usar para uma nova produção ou para fazer uma quentinha, conforme eu fiz a vida inteira, né? Então, assim, o ultracongelador, que também a gente usa para dar o choque térmico, a gente faz o seguinte: existe umas GNs. Betina, o que é GN? GN, inclusive, é universal o nome e o tamanho, tá? Ela entra dentro do ultracongelador. Ou seja, tu coloca o teu brócolis ali, eu tô falando agora com empresas, gente, CNPJ, tá? Tu coloca aquilo ali dentro do ultracongelador e bota a função resfriar.
né? Então tu vai fazer o mesmo processo caseiro, porém em grande escala, uma quantidade maior, tá? Muito depende da quantidade que tu estás fazendo, mas assim, eu posso fazer 30 quilos de brócolis? Pode, né? Existe hoje ultracongeladores que são de 5 bandejas, né? Eu vou mostrar num vídeo próximo para vocês esse famoso ultracongelador que é usado no mundo inteiro, inclusive, tá? Inclusive nas redes de hotéis, todo mundo usa muito. Aí tu coloca, né? Por exemplo, o brócolis, os legumes, que eu falei dos legumes porque é a mesma coisa que o branqueamento, como se fala na casa das pessoas, né? Que as cozinheiras geralmente usam. E na empresa, tu coloca lá aqueles 10 quilos de brócolis pré-processados, ou seja, já foram cozidos, né? E coloca para resfriar. Gente, em 30 minutos tu baixa a temperatura dele. Aí tu vai lá e organiza ele para o congelamento. Muitas vezes tu vai usar ele como um acompanhamento da tua quentinha, ou vou congelar o brócolis porque eu quero que ele seja o acompanhamento de um prato do meu restaurante e quero deixar este prato pré-preparado, que isso é um atalho que eu gostaria de ensinar para vocês. Tem alguns acompanhamentos de todos os restaurantes que a gente visita, ou de todas as padarias, acompanhamentos, por exemplo, tem um prato, proteína acompanhamento. Gente, facilita a vida do teu restaurante, né? Por que tu não pode ter o brócolis congelado e na hora de empratar para o teu cliente, tu regenera o brócolis, ou tu regenera o purê, né? Então, assim, é muito importante o choque térmico, tá? Tanto usando o ultracongelador, que é um processo mais industrial, ou assim, qualquer restaurante pode ter. Não é o equipamento, quando tu começa a usares, ele não onera tanto, ele não é tão caro, tá? Ele tem uma capacidade incrível e muito rápida de baixar a temperatura para ter o famoso choque térmico, né? Então, assim, tu vai manter a textura dos alimentos, tu vai manter a cor dos alimentos, tu vai manter os nutrientes dos alimentos. Isso é ainda mais importante, tu mantém os nutrientes dos alimentos, de todos que eu tô falando, né? Tu trava a proliferação de bactérias. Eu não sou nutricionista, mas eu trabalho com isso há muito tempo, né? Tu trava tudo quando dá o choque térmico. E depois tu faz o teu produto e congela, né? Então, assim, temos dois modos de dar o choque térmico. Na sua casa, que é igual ao branqueamento, para legumes, né? Ah, Betina, mas eu quero fazer o choque térmico na massa na minha casa. Sim, cozinhou, peneirou, água gelada, peneira de novo, um fio de azeite, coloca no recipiente melhor possível que tu estiveres, porque eu sempre falo para vocês que para congelar a comida tem que ser a embalagem adequada ou recipiente adequado e sempre com uma vedação super, super, super eficiente, porque a comida não pode entrar em contato com o ar da câmara fria ou com o ar do teu freezer ou com o ar de qualquer lado. Então, gente, eu vim falar hoje para vocês do famoso choque térmico. Só que se tu não fizeres o choque térmico de qualquer alimento, molho, massa, risoto, legumes, massas recheadas, né, sopas, se tu não dá o choque térmico, tu não vai ter um congelado gostoso, eficiente, saboroso e com a textura correta. Eu vou mais longe ainda. Se tu pegares qualquer produto, né, uma sopa, e não deres o choque térmico e fechar e colocar no teu freezer, o que acontece, gente? Tu coloca a tampa do Tupperware ou a tampa da embalagem, tu vai para a seladora, vai formar, se não tá gelado e na temperatura correta para congelamento, vai formar o cristal de gelo e isso, quando tu for regenerar ou descongelar, vai soltar aquele cristal de gelo, é água. Simples assim, a tua comida vai ficar aguada, ou seja, tu vai perder sabor, textura, gostosura, né? E vai mexer com a cor do produto. Então, gente, o choque térmico é o primeiro processo entre a cocção e o congelamento. Se não fizer um choque térmico eficiente, tu não vai ter um congelado bom.
E tu não vai ter, quando tu não tem um congelado bom, tu não tem uma regeneração boa, tu não tem uma comida gostosa. Por isso que eu vim hoje conversar com vocês do tal choque térmico. Eu falo com propriedade, se tu não fizeres um choque térmico eficiente, tu não vais ter um congelado gostoso. Tu não vais ter um congelado com uma textura boa, com uma cor boa, e muito menos quando tu for fazer uma coisa que a tua expectativa é que fique crocante. Se tu não deres o choque térmico, tu nunca vai ter essa textura. Eu tenho uma receita que eu faço com edamame, né? A gente assa o edamame, bota um fio de azeite, uma forma antiaderente, flor de sal, ou sal normal, ou sal rosa, né? Para dar uma enfeitada na composição, né? Que fica uma delícia, inclusive. A parte mais importante para te ter crocância depois do edamame, como se fosse um aperitivo, é tu dar o choque térmico no momento certo. E sempre, antes de dar o choque térmico, em qualquer congelado que tu fores fazer, faça com o alimento ao dente. Porque aí sim, tu dá o choque térmico, ele para de cozinhar. Quando tu descongela ou regenera, tu tem o alimento gostoso e com a textura que tu vai querer apresentar para o teu cliente. E não apresentar um produto que quando tu vai empratar, ele solte água, visto que tu não deu o choque térmico e não congelou corretamente, ou não vedou com eficiência. Então, gente, vem comigo que tem muitas outras coisas que eu tenho que passar para vocês terem, de fato, um congelado delícia. Que afinal de contas, nos dias de hoje, né, tu poder mexer no teu cardápio e ter diversidade no teu cardápio, é muito importante tu ter parte dele dentro do teu freezer. Isso é uma dica. Dentro do teu freezer ou da tua câmara frigorífica, parte do teu cardápio congelado. Então, saiba que para isso tem que fazer o tal do choque térmico. Beleza? Beijos!